Ora viva! Estamos aqui na 25ª edição das Correntes Descritas e estou aqui à conversa com o professor Hélder Macedo, um dos ilustres convidados desta edição. Hélder, é de facto um prazer poder estar aqui um bocadinho à conversa. O prazer é meu. De alguém que hoje é tão difícil de apanhar em Portugal. Bom, olha, durante a pandemia quase não pude vir a Portugal. Mas agora estou a desflorar-me e aqui estou, ainda posso novo que eu gosto. Ora, vamos fazer aqui uma pequena viagem por este percurso que é de veras interessante, sem dúvida alguma. O Hélder nasceu em 1935 na África do Sul, mas vai muito novo para Moçambique. Sim, o meu pai estava em funções administrativas do governo de Moçambique, a minha mãe acompanhou. Se calhar ainda não fui as contas, eu nasci na África do Sul, mas fui registado em Lourenço Soares. Portanto, a infância, a juventude em Moçambique. Sim, até aos 12 anos. Exato. Como era então uma criança, um jovem em Moçambique? As suas memórias que tem? Bem, as memórias que eu tenho, quer dizer, é memória de infância, não é? Claro. Mas vistas à distância. Vistas à distância. Era um tempo mágico, na Zambésia, nos sítios isolados, em que tudo que estava em volta parecia bom, porque a infância era feliz, essencialmente, não é? Mas sem qualquer espécie de perspectiva, quer dizer, era um tempo idílico, um jardim do paraíso, esse tipo de coisa, não é? Sem qualquer espécie de consciência social. Exato. Como é inevitável, mas era assim uma espécie de, sei lá. Essa já é a análise da distância do tempo. Essa já é a análise da distância do tempo. Eu contei ontem, em conversa aí, assim, a certa altura, eu queria ter um leãozinho. Eu tinha um cão grande, assim, cavalgava ao cão miúdo, esse tipo de coisa. E a certa altura aparece-me um leãozinho, eu encantado com o leãozinho e tudo isso. E o cão, que era maior do que o leão, tinha medo do leão, quer dizer, brincava com ele, assim, esse tipo de coisa. E isso era encantador, era mágico, era extraordinário. E mais uma visão retrospectiva. Passados alguns anos, eu pensei, mas eu, para ter tido um leãozinho para brincar, tiveram que matar a mãe. Está a ver, a memória contamina às vezes as coisas, não é? Por outro lado, corrige as perspectivas. A memória também se transforma, não é? A memória ao longo da nossa vida transforma-se sempre. Nós lembramos das coisas diferentemente, consoante a situação presente e atual em que estamos. Vamos transformando as nossas memórias. Porque a memória, no fundo, incide sobre aquilo que não está a acontecer, não é? Exatamente. É uma fantasia. Por volta dos 13 anos, em 1948, vem para Lisboa, exatamente, e pouco tempo depois, ali entre 55 e 59, Faculdade de Direito. Faculdade de Direito que é em simultâneo com o tempo, como explicou ontem também, que frequentava o Café Gelo. Sim, comecei a faltar às aulas de Direito. Exatamente. para ir para o Café Gelo, que era de início fomos sempre apenas de alguns amigos, sobretudo pintores de início, e que depois começaram a aparecer poetas, escritores e esse tipo de coisa. Isso tornou de facto um centro de dissidência e foi de algum modo um ponto de gradual consciencialização política. Sobretudo em termos de recusa, em termos de dizer não àquilo que era e prevalecente repressão desse tempo. E fazendo jus à tradição do próprio Café Gelo, se pensarmos que foi dali que partiu o Luís e o Costa. Exatamente. Há locais que têm qualquer coisa. De vez em quando é necessário sair. Uma vez contaram-me uma história deliciosa no Gelo, de a PIDE ter entrado após uma manifestação e terem sido corridos com açucareiro. Com açucareiros, com cadeiras, não é? Exatamente. Sim. Eu já cá não estava nessa altura, quer dizer, porque eu tive de sair por razões políticas um bocado mais cedo que isso, não é? Mas, sim, mas o pessoal do Gelo
enquanto eu lá estudei, gostava de nós, achávamos muito engraçado. Havia quase uma separação, porque havia os clientes pacatos que estavam mais do lado do Rocio e nós que estávamos do lado da Pedra de Dezembro, que era assim, estava mais escondido. O café já é muitas vezes referido como o café dos surrealistas. E o Helder ontem, de certa forma, insurgia-se contra isso. Não, insurgia não, mas sim, insurgia, não é? Não é apenas, embora também tenha incluído surrealistas. Começou precisamente como um encontro dos escritores e pintores, aliás, pintores e escritores, por essa ordem, e o que eu disse e acho é que falando de escritores e de pintores, os que saíram ou que estiveram associados ao gelo não eram surrealistas no sentido estrito. Esses já existiam. E foram recebidos por nós, miúdos. O Mário Cesarini, por exemplo, já existia no Café Hermínio, de um surrealista, e esse tipo de coisa, não é? Os poetas novos que surgiram no contexto do gelo não são surrealistas, embora tenham beneficiado da existência do surrealismo, como beneficiaram da existência do Orfeu, e do Pessoa, e do Cesário Verde, de toda uma tradição, não é? O Herberto Helder não é um poeta surrealista. O Manuel de Castro, que é um extraordinário poeta, que só agora está a ser descoberto, não é um surrealista. Quer dizer, embora não sendo poeta, o Manuel de Lima também andava por lá, não é? O Manuel de Lima parava mais no Café Lisboa, que era perto do Parque Meyer. O Manuel de Lima, para ganhar a vida, tocava nas revistas, essa coisa toda. Não é? O António José Forte também? Não, esse era mais surrealista, exatamente. Sendo da nossa geração, adotou o surrealismo. Quer dizer, o Herberto Sampaio, por exemplo, foi um grande teórico do surrealismo. Havia uma mistura de várias tendências. Mas o próprio surrealismo português é peculiar, não é? Porque as pessoas esquecem-se que o Fernando Pessoa e a geração do Orfeu só começou a ser divulgada depois da guerra, depois de 45. A guerra lê-se na segunda, claro. Sim. Exatamente, não da primeira. Sim. Portanto, o próprio futurismo e as coisas associadas tiveram uma repercussão, um conhecimento tardio em Portugal. Sim. Aliás, é muito curioso que nós este ano assinalamos o centenário do Manifesto Surrealista do Breton e o ano passado, um ano antes apenas, assinalávamos o centenário de 3 figuras de alguma forma relacionadas com o surrealismo português. Cesarini, Mário Henrique e até Natália, embora de forma mais derivada. Mas isto para dizer que com um ano de diferença, as figuras tutelares do movimento em Portugal e o manifesto original francês. Portanto, só aí se vê a decalagem. E havia, nas circunstâncias portuguesas de repressão política e tudo isso, houve também uma fusão, ou se quisermos, um divórcio amigável, ou um casamento conflituoso, como quiser, entre os neorrealistas e os surrealistas. Exatamente. O louvor e simplificação do Álvaro de Campos, do Mário Cesarini, é, nesse caso, exemplar, porque aí tem referência ao Álvaro de Campos, portanto, à geração de Pessoa. Tem tópicos puramente e assumidamente neorrealistas. E um elemento surrealista. As 3 coisas estão lá presentes. Quer dizer, isso de algum modo define o que foi o surrealismo português. Em 1957, portanto, neste caldo de que estamos a falar, surge o seu primeiro livro, o Vesperal, sobre o qual o Jorge de Sena disse um dos mais perfeitos que por este tempo se publicaram. Simpático, favor. Sem dúvida. Muito bem, mas é agradável. Sejamos francos. Claro que é. Sim. Este livro é fruto de todo este caldo cultural que estamos aqui a descrever? Inevitavelmente. Claro. Sim, foi. Mas o tipo de sintaxe da minha poesia era muito diferente, por exemplo, da do Manuel de Castro,
ou do Herberto, quer dizer, eu escrevia muito mais confinadamente, muito mais em termos de fronteiras estritas, não é? Métrica e esse tipo de coisa, enquanto que o Herberto, desde o início, tinha uma voz bárdica, não é? Quer dizer, que aliás, com uma profunda influência latente, sei lá, do Antigo Testamento, há um sopro bíblico desde o início na poesia do Herberto. Pouco tempo depois, em 1960, como estava a dizer, as coisas por cá não mudavam, mudou-se o Helder. As coisas não mudavam e eu estive envolvido politicamente depois da campanha do General Delgado, tudo isso, meti-me em várias assassinado em 58, tentativas revolucionárias que levaram a que pessoas com quem eu estava a querer trabalhar politicamente foram presas. Eu consegui sair a tempo. Saí, depois de várias voltas complicadas, acabei por radicar-me em Londres. Exato. E fiquei isto, 10 anos sem poder vir. Trabalhou na BBC, depois começou a dar aulas. Fiz os programas da BBC, que nunca foi funcionário regular da BBC, não é? Depois voltei à universidade, eu tinha estudado Direito, interrompi, em Portugal, mas depois voltei à universidade e licenciamento em História, complementar, e depois fiz o meu doutoramento, essas coisas todas. Tive a sorte, fiz uma vaga, candidatei e então iniciei uma carreira docente. Exatamente. Como é que foi esta experiência de várias décadas, no fundo, de ir vendo Portugal a transformar-se à distância? No caso do tempo repressivo em Portugal, de alguma maneira, de fora via-se melhor do que de dentro. Pois. Em Portugal havia um confinamento. Havia menos nevoeiro, imagino. Portugal vivia muito dentro do nevoeiro. Portanto, havia uma visão, se quiser, mais objetiva. E, inclusivamente, de maneira mínima, menor, mesmo os programas que eu fazia na BBC e tudo isso, podia falar numa linguagem muito mais livre do que os meus confrades em Portugal podiam falar na altura. Porque havia um certo elemento de liberdade. E, portanto, de possível intervenção política, intelectual, etc. Mas, por outro lado, eu sempre tive essa noção de que as mudanças políticas não são feitas de fora, só podem acontecer dentro do país. Nesses tempos, eu informava jornais, tinha contactos políticos, enfim. Mas havia certamente alguma tristeza de não ver as coisas mudarem no seu país. Com certeza que sim. E quando voltei para o meu eu e a minha mulher estávamos de férias em Espanha, com o Mini, esse tipo de coisa, e de repente vejo perto de Sevilha o sinal a dizer Portugal 50 km, e deu uma maluca e disse, vamos. Fomos, dei dinheiro todo à minha mulher para os documentos, essa coisa toda, e calhou ser, precisamente na altura que o Marcelo Caetano subiu. A famosa Primavera Marcelista. No início dessa primavera. E fui detido na fronteira por 6, 7 horas, até misteriosamente, sabe, passe lá. Passei 3 dias em Lisboa e depois decidi voltar e a coisa terrível, nos 10 anos que eu estive sem poder vir a Portugal, vários dos meus companheiros, camaradas, etc., passaram esse tempo na prisão. Foi já. Pude voltar e com o 25 de Abril voltei, estive cá, inclusive a trabalhar, aceitei na altura, inclusivamente, a possibilidade de vir para a Universidade do Porto e para Lisboa. Bem, depois as coisas mudaram,
nessa altura fui nomeado diretor-geral de espetáculos, claro, não cheguei a assumir. Já depois do 25 de Abril. E tudo isso. Exatamente. Mas durante esse período, entre a ascensão de Marcelo e o 25 de Abril, enfim, vim a Portugal várias vezes e nessa altura já sem a ameaça policial. Depois do 25 de Abril, como dizia, assumiu essas funções, primeiro na Direção-Geral de Espetáculos, depois como Secretário de Estado da Cultura, Sim. no governo Maria de Lourdes Pinto da Silva. Mas comentava ontem alguma tristeza por ter visto o trabalho que, no fundo, a equipa da Maria de Lourdes Pinto da Silva desenvolveu, algo desconsiderado, podemos dizer assim. Não só em termos daquilo que, em tão pouco tempo, não foi um governo de 100 dias, mas foi um governo de 130 ou 40 dias, esse tipo de coisa. Ela era uma mulher extraordinária, quer dizer, e realmente queria mudar o país, era uma idealista pragmática. As pessoas diziam que ela era utópica, não era utópica. A utopia, como a raiz da palavra diz, é um não lugar, é uma impossibilidade, não é? Não, ela era muito realista e sabia o que queria fazer e o que era possível fazer. E o que ela fez nas áreas dos serviços sociais, medicina, etc., foram reformas extremamente importantes, não é? Mas por rivalidades políticas, o governo seguido, o governo da AD, liderado pelo doutor Francisco Sá Carneiro, que os companheiros, aliás, a Maria de Lourdes e o doutor Sá Carneiro, ele criou um ódio tal que quis apagá-la da história. Suspendeu absolutamente tudo. Na área da cultura, vários projetos que nós tínhamos ficaram realmente destruídos. Alguns sobreviveram, mas nunca com o crédito dado. Sobreviveram porque já havia fundos investidos. A compra do prédio da Cinemateca em Lisboa não podia voltar atrás porque foi comprada já, pronto. Em boa hora, diria eu. Hoje em 2024. A compra é assinada por este seu amigo, fui eu. A criação do Museu de Arte Moderna no Porto, que depois, muito bem, foi reciclado em Serralves, foi também uma ação uma iniciativa da Maria de Lourdes. Deixámos um documento elaborado pelo João de Freitas Branco, que trabalhou comigo nessa altura, sobre uma reforma extraordinariamente inteligente, e eu posso dizer porque a reforma foi pensada pelo João de Freitas Branco, dos teatros portugueses, fazendo a articulação entre pequenos teatros e os teatros nacionais, em que inclusive envolvíamos nessa altura o Teatro Académico de Coimbra, reciclado numa espécie de macro-escola de teatro. Quer dizer, projetos de facto extraordinário. Nunca foi implementado. Disso sobrou eventualmente a compra do Teatro São João de Porto. Foi assinalado por nós, não é? Quer dizer, coisas que foram desperdícios de possibilidades. E esse apagamento da Maria de Lourdes, que é dela, é trágico e revela uma mesquinhez extraordinária. E outra coisa que neste ontem, depois de 25 de Abril, 48 anos de ditadura, 48 pintores portugueses, precisamos fazer um painel, uma coisa enorme, em que cada um tinha um quadrado do tamanho de um quadro normal, e cada um, desde o Abel Banta, ao José Escada, ao João Vieira, ao Luís Castro, a Menezes, toda a gente, Paulo Arrego, fez o seu quadro. Então, miraculoso, maravilhoso. Isso estava numa pequena galeria em Belém, Lisboa, a aguardar ir para o Soares do Rei para inaugurar, de algum modo, a coleção de arte contemporânea que queríamos lá pôr. O diretor desse museu,
vem ter comigo e sabe, as instalações elétricas são muito perigosas, aquilo é muito precário, não sei o quê. Dizem, espera aí, imediatamente fechar tudo isso, chamar as pessoas para tratar dessa eletricidade e não sei o quê, e salvaguardar. Mas a coisa tem de ficar encerrado até depois. Bom, o meu sucessor na SEC, que era aquele idiota inteligente chamado Vasco Polito Valente, como aquilo era uma medida, um simples despacho do seu antecessor, que era do governo da Maria Pinto da Silva, mandou abrir. O primeiro Alexandre, o depois mandou abrir, ardeu. E ardeu o painel. É tristemente irónico. É tristemente irónico, é quase simbólico. Exatamente. Voltando à sua escrita, à sua obra publicada, é já também a Liberdade que se aventura pela ficção, o Partes da África, o Pedro e Paula, mas há uma outra vertente da sua escrita que este ano, em que se fala dos 500 anos de Camões, é obviamente obrigatório abordar. Não há muito tempo, há meio dúzia de anos, 17, salvo erro, publicou Camões e os Contemporâneos. Sim, Camões e outros contemporâneos. Sim. E que é precisamente uma abordagem à obra de Camões. Não apenas. Mas defendendo alguma contemporaneidade Sim, do seu trabalho. Sim, claro. Aliás, os meus estudos sobre Camões remontam aos anos 80, mais ou menos, não é? Em que escrevi Camões e a viagem iniciática. E tenho escrito muito sobre Camões. Esse título, Camões dos Contemporâneos, é um título provocatório, porque acaba com a Eduardo Galvez, por exemplo. Começa na esquerda da amiga, mas o Camões está no centro. Ou também um outro livro que eu escrevi em colaboração com Fernando Gil, com o filósofo Fernando Gil, Viagem do Olhar, Representação, Visão e Profecia do Renascimento Português, tem o Camões no centro. Mas o Camões é de facto o centro da nossa cultura, não é? Nesse aspecto. E esse livro, Camões de Portugal, está a ser editado, deve ser lançado faço um mês ou dois, pela editora inicial, pela presença, tal como também este romance Pedro e Paula está a ser reeditado. Esse incide mais sobre o conceito. Mas qual é insisto nesse tópico, qual é o caminho, digamos assim, para que gerações mais novas consigam chegar a um autor e a uma obra como a de Luís Vaz Camões? De alguém que deu aulas de tantos anos. A contemporaneidade de Camões, quer dizer, o Camões tem de ser protegido dos estudiosos académicos, quer dizer, que reduzem a diferença à semelhança. Estão sempre à procura. No Camões, o Petrarca também. O Camões parte daquilo para coisas novas. O Camões fala-nos contemporaneamente. O Camões fala-nos de sexualidade, fala-nos de dissidência, fala-nos de revolta, fala de racismo, fala-nos da nossa contemporaneidade com linguagem. E como acontece, porque era um gênio pretentoso, ele quebrou todos os tabus que é possível. E o diálogo de Camões tem sido sempre renovado. Camões foi instrumentalizado por todos os regimes. Era o Camões fascista, era o Camões imperialista, era o Camões republicano, bem, também um certo exagero, tudo isso. Se as pessoas lerem o que Camões escreveu e procurarem entender, por exemplo, há um verso portentoso do gajo na canção, numa das canções, que ele diz: e em mansa paz estávamos, cada um com o seu contrário num sujeito. Ele está a falar sobre amor. Mas se nós transpusermos essa atitude, estar em mansa paz, cada um com o seu contrário, estamos a falar de pós-colonialismo. Já o Endechas da Bárbara era uma bela descabeladora. Sim, de acordo que era. Visto à luz do seu tempo. Exatamente que era. E a Dinamé e tudo isso. Mas há uma dimensão
política, se quiser, em cada um desses programas. Eu estou com a colaboração da minha colega e amiga Margarida Carafato Ribeiro a elaborar para o Instituto de Camões um número especial sobre Camões, da revista deles, Camões, que eu espero que esses aspectos novos e inovadores de Camões se tornem mais evidentes. Porque, em vez dos estereótipos académicos habituais, existem produtores, em geral, nós quisemos ter uma perspectiva contemporânea a partir da África, a partir do Brasil, a partir da cultura popular, É engraçado, por exemplo, está a ver, há aí uma cantora, que você conhece melhor do que eu, com certeza, que está a cantar Camões. Quer dizer, eu acho que há uma receptividade útil e muito oportuna em relação àquilo que eu chamo de contemporaneidade de Camões. Da experiência que tem enquanto docente em Inglaterra, mas certamente conhecerá também muita gente desse mesmo métier cá em Portugal, é muito diferente o modo como se ensina a literatura em Inglaterra e em Portugal? Era muito diferente, agora talvez com a mudança em Portugal e com um certo retrocesso na Inglaterra, talvez seja mais próximo. Quer dizer, eu tive o privilégio de, como estudante e depois como professor, trabalhar em pequenos grupos, seminários, trabalhávamos sobre o texto e colaborávamos uns com os outros. A minha atividade de professor era, no fundo, permitir dar ferramentas aos alunos para pensarem por si próprios. Quer dizer, nunca impunha, facultava instrumentos, possibilidades, fazia perguntas. E isso é que eu acho que é a verdadeira docência. Se nós, como em Portugal, temos anfiteatros de 200 pessoas e um gajo de pintar, é diferente. E aí, assim, a própria preguiça docente é ir dizendo o que sempre foi dito. Mas se nós, como professores, nos expomos a perguntas e a diferença, temos de estar sempre a repensar o nosso próprio pensamento. O que é muito bom e faz as coisas avançarem. Uma última questão. Preferia ser recordado como escritor ou como professor? Como professor. Muito obrigado, Helder. Foi um gosto. E pronto, foi a nossa sempre curta conversa com o Helder Macedo, aqui na 25ª edição das Correntes Escritas.